Bom, gente, bom dia. Estamos hoje iniciando a palestra 7 de cerveja artesanal da Ciência ao Copo, com a nossa querida palestrante Bianca Vito, que para quem chegou mais cedo estava aí acompanhando a conversa, que estava muito bacana, passeando pelos vinhos e pela cerveja. E aí, para falar um pouquinho mais sobre a Bianca, né? Ela com certeza tem muito mais propriedade, mas só para dar uma breve apresentada para vocês. Ela é bacharel em Química pela Universidade Federal de Alfenas, e é técnica cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte. Além disso, é a grande idealizadora da cerveja dela. É isso. Vamos começar então agora. Bianca, quando você quiser, pode compartilhar sua apresentação. Bem-vindo a todos. É a palestra Cerveja Artesanal da Ciência ao Copo. Aqui é mais uma conversa, né, para conversar sobre o universo das cervejas artesanais. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz com a oportunidade de conseguir conversar sobre uma coisa que eu gosto tanto e eu gosto tanto de compartilhar. Então, eu também queria agradecer a professora Dirlane e o Luciano, que me deram essa oportunidade. E vamos começar. Bom, sobre o que a gente vai conversar hoje? Como eu disse, é uma conversa, né? Então, primeiro eu vou falar quem sou eu, qual é a minha trajetória, como que é fazer cerveja artesanal, que eu imagino que é o que todo mundo está curioso para saber. Como fazer uma cerveja em casa, sem gastar muito, né? Quem quiser começar a fazer cerveja, então eu vou dar alguns passos para onde começar, né? Dar a trilha, né? O caminho das pedras. E também a gente vai conversar um pouco sobre a diferença da cerveja comercial para a cerveja artesanal. Primeiramente, quem sou eu, né? Então, eu sou a Bianca Vito, como as meninas já falaram ali, eu sou bacharel em Química, sou formada pela Universidade Federal de Alfenas, né, que é a Unifal-MG. Recentemente, eu consegui o título de técnica cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau, Santa Catarina. É uma escola conceituada na área de cerveja. Eu também sou idealizadora da cerveja dela e agora eu sou sócia e fundadora da cervejaria dela. Entre outras coisas, né, eu tenho as propriedades de análise sensorial, de off flavors da cerveja, que eu tenho vários cursos, né, sobre essa área. E agora eu entrei no mundo das consultorias. Então, eu estou dando consultoria para cervejarias ou para cervejeiros caseiros e é isso. Então, primeiramente, né? Onde tudo começou? Como começou essa minha trajetória e como eu cheguei na Della Cervejaria? Primeiramente, eu comecei com um curso de cerveja artesanal lá na minha faculdade, no meu último ano de faculdade, isso em 2000 e faz um tempinho, de 2016, 2017. E nesse curso de produção de cerveja, eu tive o contato direto com a produção de cerveja em si. Faz muito tempo que eu já experimento cervejas, eu gosto muito de experimentar cervejas artesanais, né, conhecer novos sabores, mas eu nunca tive contato com a produção de cerveja em si. E esse curso me possibilitou a ver como que é realmente a produção, porque a gente tem uma ideia do que é, mas a gente nunca viu assim, nossa, dá muito trabalho, né? Ou é uma coisa que realmente dá para fazer. Então foi daí que eu fiz a minha primeira cerveja. E eu pus aqui que a primeira cerveja a gente nunca esquece. Que eu lembro como se fosse ontem o meu professor, que é o Gabriel, ele é professor de bioquímica, e ele abriu uma matéria optativa de produção, né, de tecnologia cervejeira, e a gente fez uma IPA. Como vocês podem ver aqui, ele fez até um sistema de fermentação, né, e foi bem bacana. Eu tive uma base muito boa da parte de cerveja, porque foi um curso muito completo. Me engrandeceu muito nessa parte da base, né, da produção de cerveja artesanal. Passou, né, me formei, voltei aqui para minha cidade, que é São José do Rio Pardo, e essa ideia ficou, né, legal, aprendi como fazer cerveja artesanal, só que tem que comprar equipamento, né, tem que ter um investimento caro, um investimento alto. Deixei isso guardado. Mas aí eu conheci uma pessoa que no momento agora é o meu namorado, e essa pessoa, né, conversando aqui e ali, ele falou que tinha um kit de cerveja na casa dele e que ele nunca tinha usado. Ele tinha dado de presente para o pai dele e tal, e ele nunca tinha usado porque ele nunca tinha feito o curso, também não animou. E eu falei assim, eu sei fazer cerveja. Eu fiz um curso na faculdade, acho que eu consigo fazer. Vamos fazer de brincadeira? Vamos. E aí, como a gente não imaginava, a brincadeira começou a ficar mais séria. Muitos amigos começaram a pedir,
família também começou a pedir, e a nossa produção começou a ficar maior. E na época a gente tinha a Itas, que era a marca que tinha, né, eu e meu namorado. E a gente já participou, eu pus até aqui um batizado, né, que a gente participou de um batizado, que é essa da foto, que a gente fez eu acho que mais de 180 litros engarrafados para suprir um batizado, foi muito bacana. E a gente começou a ser convidado para encontros cervejeiros, a gente ia fazer degustação em alguns lugares e tal, então a brincadeira começou a ficar séria. E foi daí, entrando nesse meio cervejeiro, né, entrando nesse meio da cerveja artesanal, que eu percebi que a mulher não tinha muitas mulheres, né, nesse meio. E foi daí que eu tive a ideia de criar a Dela. A ideia da Dela era totalmente para ter um protagonismo feminino. Eu queria mostrar que mulher sabe fazer cerveja, que mulher entende, sim, de cerveja. E também, além disso, eu queria explorar novos sabores, novos estilos, que com a Itas, né, com o meu namorado, a gente tinha 3 estilos fixos, e eu queria explorar mais coisas, queria colocar fruta na cerveja, eu queria usar levedura diferente, né, eu queria desenvolver receitas novas. E foi daí que eu criei a Dela. Além do protagonismo feminino, eu também queria inovação, trazer mais pessoas para esse meio, porque o que eu mais ouvia era assim: eu não gosto de cerveja artesanal. Eu falei assim, mas você já experimentou uma cerveja de frutas vermelhas? O pessoal experimentava e falava, nossa, que bacana, eu nunca imaginava que cerveja ia ficar com esse gosto. Então a ideia da Dela foi realmente isso, trazer mais pessoas, trazer mulheres também no meio cervejeiro. E aí, a partir disso, eu fui mergulhando no mundo cervejeiro de forma profissional. Comecei a me profissionalizar, comecei a fazer cursos, né? Eu tenho alguns cursos de análise sensorial e off-flavors na cerveja. Off-flavors, para quem não sabe, são sabores indesejados que tem na cerveja. Durante a fermentação, durante a produção da cerveja, a cerveja pode estar com alguns sabores indesejados. Tem vários off-flavors, como vômito de neném, queijo, papelão, e também tem os mais tranquilos, que é banana, a maçã verde. Então, assim, a ideia desses off-flavors e esses cursos que eu fiz é para identificar qual o problema que você tem na cerveja e como resolver esse problema. E aí, depois disso, eu fui fazendo um curso de tecnologia cervejeira, a avançada, que é na parte industrial mesmo, para eu poder trabalhar em cervejaria, ser responsável técnica de uma cervejaria e também entender que a produção de cerveja não é aquela produção pequena, né? Eu consegui expandir ela e mexer com equipamentos maiores. E eu participei também do Festival Brasileiro de Cerveja lá em Blumenau. Participei como convidada, né, para experimentar cervejas diferentes, entrar mais no meio de estilos que eu nunca tinha experimentado, porque eu moro no interior, né, de São Paulo, e aqui não tem uma variedade tão grande de cervejas. E lá eu tive a possibilidade de tomar cervejas com sal, por exemplo, que são as guzes. Pude ir lá experimentar Catarina Sours, que também são estilos que eu nunca tinha tomado. Então, foi daí que eu comecei a me profissionalizar e mergulhar realmente no mundo cervejeiro. E foi daí que eu comecei a ser convidada para palestras, para parcerias. Aí eu até coloquei aqui, né, que eu participei do Por Onde Anda, que é um quadro que tem lá na Universidade Federal de Alfenas, junto com a UFMG. E lá eu contei um pouco sobre a minha história, né? Igual eu tô aqui conversando com vocês. Aqui também eu participei de uma entrevista, sendo a primeira mulher riopardense a fabricar cervejas artesanais. Que na outra foto foi quando eu fui convidada para participar de uma palestra, de um evento que chama Mulheres Empreendedoras, que chama Mulher que Faz, que eu dei uma palestra sobre produção de cerveja, e eu fiz até uma degustação, né? E foi daí que eu percebi que muitas mulheres não gostavam de cerveja, mas saíram com uma garrafa. Então, aí, eu comecei a fazer palestras, né? Comecei a ficar conhecida na minha cidade. E foi daí que eu pensei, eu quero me profissionalizar. Eu quero me profissionalizar nesse meio. É isso que eu gosto, é isso que eu amo. Então, eu quero trabalhar com isso. E foi daí que eu tive a ideia de fazer a primeira cigana.
Para quem não sabe, cervejaria cigana é quando você meio que aluga uma cervejaria, fazer uma cerveja com a sua receita, sem você ter uma cervejaria. Você aluga essa cervejaria para fazer a sua cerveja. Foi daí que eu comecei a ver o meu mercado, a ver que a dela tinha sim um potencial, tinha pessoas para tomar, tinha um público. Foi com a cigana que eu tive a oportunidade de conhecer esse meu público e ver que era maior do que eu estava imaginando. E nessa foto foi mais uma parceria que eu fiz. Essa foi mais uma cigana lá em Poços de Caldas. A primeira cigana que eu fiz foi em Paraguaçu, com a Senhorita Cervejaria, que foi a minha professora na Unifal. Depois eu fiz mais uma cigana, nesse caso foi com a cervejaria Bones, lá de Poços de Caldas, e a gente fez uma cerveja colaborativa com 5 cervejeiros artesanais caseiros. Então a gente juntou, né, comprou os insumos juntos, a gente desenvolveu a receita junto, foi muito bacana. E aí a gente fez essa cerveja colaborativa, que chamava Collab, Neipa Collab. E aí que eu fui entrando mesmo nesse mercado, fui juntando, né, um dinheiro ali, tudo para conseguir investir no que era meu sonho. Que agora, esse ano, eu consegui realizar, que é a Dela Cervejaria. Esse é meu sócio, o Breno, ele é meu cunhado também, ele é marido da minha irmã. E vendo a dela, como que a dela estava crescendo, como que a dela tinha um potencial, ele achou legal investir. Ele falou assim, não, bacana, vamos investir nisso e vamos abrir uma cervejaria. Então ele abraçou a ideia, ele abraçou a marca e a gente abriu a Dela Cervejaria. A gente começou em dezembro do ano passado e a gente até brinca falando que ele falou para mim assim, não, vamos começar de boa, vamos começar tranquilo, a gente começa com a papelada, porque abrir uma cervejaria, né, abrir uma fábrica é bem burocrático. Só a gente começa com a papelada e tal, e depois a gente vai vendo. Só que as coisas foram dando tão certo, foram aparecendo tantas coisas começaram a dar certo que a gente já está com a cervejaria pronta, já está com a cervejaria montadinha, e a gente tem uma capacidade de a panela de 300 litros úteis por braçagem, e a gente tem 3 fermentadores, um de 1.000 litros e 2 de 600 litros. Então, a gente tem uma capacidade mais ou menos de 2.000 litros mês, né? Dependendo das vezes que a gente faz as braçagens. Como eu trabalho em outra empresa, né? Eu também tenho outro emprego, a gente vai revezando as braçagens durante o meu horário. E braçagem, para quem não sabe, né, é o processo de produção de cerveja, que eu vou explicar mais para frente. Então, a Dela Cervejaria surgiu, e agora a gente está correndo atrás, né, de fazer esse sonho já se concretizou, né, mas fazer esse sonho crescer ainda mais, expandir ainda mais. E a ideia é fazer o Brasil inteiro conhecer a Dela, que é a Dela Cerveja. Então, basicamente, essa é a minha trajetória, essa é a minha história. E agora eu vou falar sobre como fazer a minha própria cerveja. Né? A gente já falei sobre minha trajetória, mas agora vamos ao que interessa. Eu quero fazer a minha própria cerveja, mas não sei por onde eu começo. Então, assim, separei em alguns tópicos que eu acho que são os mais importantes para a produção de cerveja em casa. E aí eu vou falar um pouquinho deles para você. Então, o que eu acho que é a primeira coisa que você tem que pensar, a escolha do equipamento. Eu acho que quando você escolhe o equipamento, você já consegue ter um norte do que você vai precisar, como a sua cerveja vai ficar, o que realmente você quer. Você quer uma litragem maior, você quer menor, você quer fazer só para você quer fazer para sua família, você quer fazer para um grupo de amigos. Então, eu acho que a escolha do equipamento é a primeira coisa que você tem que começar, que você tem que olhar. Eu separei aqui, que assim, tem uma infinidade de tipos e kits para fazer cerveja artesanal em casa. Eu separei esses 3, que eu acho que são os 3 mais importantes, e são os mais conhecidos também. Tem o sistema Biab, que é esse daqui de cima, que ele é feito com um saco de voal. E esse saco de voal, você coloca o malte dentro dele e ela fica só a panela, depois você tira esse saco de voal, espreme e fica o chá da cerveja nessa panela só.
Esse é o sistema mais barato que tem para quem quer começar a fazer cerveja artesanal. O sistema mais barato e o sistema mais simples. Eu acho ele muito bacana, só que o defeito dele, não sei se é defeito, né, assim, mas o único problema dele é que a cerveja não fica tão clarificada, mas existem vários tipos de coisas, vários processos que você consegue clarificar sua cerveja depois de produzir num biab. Então, eu acho que isso não é um problema. Então, quem quer investir pouco, né? Fala, quero começar ali com uns 10 litros ou começar com 5 litros, o biab é um bom investimento. Aí aqui embaixo tem a panela de fundo falso. A panela de fundo falso é a mesma ideia do biab, só que ela é dividida em duas panelas, de fervura e de mostura. A de mostura, ela é feita com esse fundo falso. O malte, ele vem aqui na parte de cima. E depois o malte fica preso aqui e você passa só chá do malte para outra panela para realizar os outros processos. Esse processo, essa panela de fundo falso, foi o que eu mais usei. Era o kit que o meu namorado tinha. E é um kit que eu fiquei anos mexendo. Eu acho muito boa, a cerveja fica muito boa, só que ele é um pouquinho mais caro. Então, você tem que ter um investimento um pouquinho maior. Mas eu gosto bastante do fundo falso. Eu acho que traz cervejas muito boas e tem de várias litragens. Tem de 5 litros, tem de 10 litros, até 50 litros. Então, é bem versátil. E aqui é um equipamento mais elaborado, né? Que é a que eu tenho agora, que é o que eu faço em casa. Na cervejaria já é industrial, né? Na cervejaria eu tenho uma tribloco. Aqui eu tô falando mais em casa. E eu tenho uma single vessel dessa, que ela é elétrica, ela é feita por resistência, e ela faz tudo por aqui. É uma panela só, então assim, fazer cerveja em uma panela dessa é ótimo, sai cerveja ótima, porque ela tem um ótimo controle de temperatura, mas é um investimento um pouco mais alto. Então, assim, quem quiser investir mais, começa pelo biab. Quem já quiser investir um pouco mais, aí vai na single vessel. Mais ou menos essa que é a escolha do equipamento, que eu acho que por esses três consegue ter uma noção do norte que você quer ou de onde você quer seguir. E a conhecer os ingredientes, né? Quais são os ingredientes da cerveja? A cerveja ela é composta de água, malte, lúpulo e levedura. Até quem entrou antes ali da conversa, que estava conversando sobre lei da pureza, né, de cerveja, é que na Alemanha eles colocam isso à risca. Uma cerveja puro malte, né, o que fala, que segue a lei da pureza. Então ela só tem água, malte, lúpulo e levedura. Eu coloco a levedura como ingrediente, sim, tem pessoas que não colocam, mas eu acho que a levedura ela é a parte principal e ela é um ingrediente. Então, é relativo. Tem gente que não considera a levedura como ingrediente, sim como um processo. Mas eu considero como ingrediente. Então, assim, vamos começar com a escolha dos ingredientes. A água. A água tem que ser uma água livre de cloro, principalmente. Sabe aquela história que eu falei dos off flavors? O cloro é o off flavor mais fácil de identificar. Você toma uma cerveja que você sente gosto de cloro, você já sabe que ou a pessoa não sanitizou corretamente o equipamento, ou ela usou uma água com cloro. Então, a pessoa fez todo o processo e usou água com cloro. No final, a cerveja vai ficar com gosto de cloro. Então, a escolha de uma água boa, de preferência, se for fazer em casa, né, uma água de galão, sabe, aquelas filtradas, é mais indicado. Então, a escolha de uma boa água. O malte ele é a cevada que passa por um processo de malteação. Ele é dessa forma, né? Tem umas casquinhas. E é importante também escolher um malte de boa qualidade, lógico, mas tem uma grande variedade de maltes. E o malte, ele varia de forma de torreficação. Quanto mais claro vai ficar a sua cerveja. Quanto mais, né, ter um maior processo de torra, mais escura essa cerveja. Então, uma Pilsen, uma Lager, usa um malte com uma torra mais clara. Uma Stout, uma Bock, usa um malte mais torrado. Por isso que a gente tem aquela impressão no paladar de café, né, de coisa torrada. É o malte que traz isso pra gente. E o lúpulo. O lúpulo, eu falo que ele é a alma da cerveja. É ele que vai dar aquele toque característico de cerveja.
É ele que dá o aroma, é ele que dá o amargor, e eu até falo que ele é o que dá o sabor. Eu sou apaixonada por lúpulo, eu falo que o lúpulo tem uma variedade muito ampla, que você consegue assim, eu quero remeter a uma fruta. É o lúpulo que vai fazer isso para você. Eu quero uma cerveja com sabor de maracujá. Tem um lúpulo para isso. Eu quero uma cerveja com gosto de limão. Tem um lúpulo para isso. O lúpulo, ele é uma flor. Cada espécie, cada variante dessa flor remete a alguma fruta, algum picante, algum herbal. Então, o lúpulo, para mim, é a variedade que você pode brincar, você pode explorar mais. Só que o lúpulo tem que ser usado com cuidado, porque é ele que traz o amargor também. Então, quanto mais lúpulo, mais amarga a sua cerveja. E a levedura? A levedura é o fermento, é a Saccharomyces cerevisiae, né, cerevisiae. A levedura, ela é também a que faz o processo de fermentação. Então, eu até falo que a gente, quem faz cerveja, é preparador de mosto. A levedura, que é a cervejeira mesmo, é ela que vai transformar os açúcares no malte que a gente fez no processo, vai transformar em álcool e gás. Então, basicamente, a levedura é que faz toda essa brincadeira virar cerveja. Então, por isso que eu vejo a levedura como um ingrediente também, e ela é muito importante porque existe uma variedade de levedura e ela também traz sabores diferentes, ela pode ser esterificada, ela pode ser neutra, você pode pôr duas em uma cerveja só. A levedura você também pode brincar bastante com ela. Agora, conhecendo os ingredientes, né, vamos na braçagem. A braçagem, igual eu falei para vocês, é um processo, o processo total para produzir a cerveja. Eu separei aqui em 3 tópicos: moagem, mostura e fervura, que eu acho que são os pontos importantes que a gente precisa saber para fazer uma cerveja. Então, a moagem. A moagem, ela não pode ser boba, mas ela é uma parte primordial para fazer cerveja. Você que não tem muito conhecimento, né, não sabe mexer com moedor de cereais e tudo, é bom comprar já um malte moído. Em brew shops, né, esses lugares que vendem maltes, eles já dão a opção para você comprar moído. Porque se você moer de forma errada o seu malte, o resto da sua cerveja vai dar tudo errado. Então, a moagem é uma parte muito importante. E por que tem que moer, né? Como eu mostrei para vocês, o grão do malte, ele tem uma casquinha. E a gente quer extrair os açúcares dessa casquinha. Então, a gente moe, por quê? Porque aí esses açúcares, eles vão ficar expostos. Então, em altas temperaturas, né, que é o que acontece na mostura, a gente consegue extrair esses açúcares fermentáveis para a levedura transformar, né, fermentar e transformar em álcool lá na frente, na fermentação. Então, a moagem é muito, muito importante, não é virar pó, é só para quebrar essa casca, separar a casca do que tem dentro, né, e só. Tem gente que faz farinha, tem gente que bate no liquidificador, mas, gente, não faça isso, porque não dá certo. Lá no final, a dor de cabeça é maior. Fora que pode entupir o seu equipamento. Então, a moagem é muito importante. A mostura. O que é a mostura, né? A mostura é quando você vai cozinhar os maltes em temperatura controlada e um tempo controlado. É na mostura que a gente vai extrair esses açúcares que a gente quer que a levedura transforme. Então, assim, eu estou explicando de uma forma geral, né? Mas se alguém quiser uma explicação um pouco mais aprofundada, aí eu consigo explicar depois, mas eu estou falando mais um geral. Então, normalmente, as enzimas, né, elas ficam de 65 a 68 graus, que é o tempo correto para extrair esse açúcar para fermentar depois. Então, a gente fica 60 minutos a 65 graus, controlando. Aí aqui eu pus até esse termômetro, que é tranquilo de achar. O pessoal fala que é aqueles termômetros de leite, né? E a gente vai controlando a temperatura durante esses 60 minutos para converter os açúcares. Então, a mostura é basicamente isso. Fazer, né, o cozimento desses maltes para extrair os açúcares. Depois disso, a gente vai para a fervura. Separando os grãos, igual eu mostrei para vocês lá nos equipamentos, né, que a gente tem o fundo falso ou biabe, a gente vai tirar esses grãos
A gente não quer mais as cascas, a gente não quer mais o grão do malte, a gente só quer o chá do malte. E esse chá a gente vai para a fervura. É na fervura que a gente vai ter a eliminação de compostos que a gente não quer, né? Muitas vezes compostos são voláteis, como DMS e outros produtos que a gente não quer na nossa cerveja. E é no processo de fervura que a gente também vai adicionar o lúpulo. Lembra que eu falei que o lúpulo era o que dá o sabor, o cheiro? É nesse momento que a gente vai extrair os óleos, né, que é o alfa-ácido, do lúpulo. Então, é nesse processo que a gente vai colocar o amargor, a gente vai colocar o sabor e o aroma da cerveja. Então, basicamente, a braçagem é isso. O tempo de braçagem pode variar de estilo e de equipamento, mas mais ou menos demora umas 4 horas para fazer todo esse processo. É demorado, leva um tempinho, mas vale a pena. Eu vou falar agora da fermentação e maturação. Depois que a gente ferveu o nosso chá, já adicionou todos os lúpulos e tudo mais, a gente vai resfriar esse chá, né, que a gente adicionou os lúpulos, a gente vai resfriar ele e passar para a fermentação. É onde a gente vai adicionar a levedura e o nosso fermento. Então, por isso que a gente tem que resfriar. A levedura, ela tem uma temperatura ótima, eu vou falar assim, uma levedura normal, assim, a mais comum. Ela tem uma temperatura ótima ali de 20 graus Celsius até 25 graus Celsius. Então, a gente tem que ter uma fermentação com temperatura controlada. A temperatura é muito importante. Para fazer em casa, esse balde ele é muito usado para fermentar. Esse negocinho aqui chama Arlock. É ele que vai liberar e aliviar a pressão que a levedura vai fazer durante a fermentação. Porque, igual eu falei para vocês, a levedura, ela come, né, os açúcares, e depois que ela come esses açúcares, ela transforma em álcool e CO2. Esse CO2, que é o gás, ele tem que sair de alguma forma. E esse Arlock, ele serve para isso. Qualquer brechop, internet, você acha esses baldes já com as torneirinhas. Tem gente que improvisa, coloca em galão de água. Já vi balde de vários jeitos, mas eu acho que assim, esse é o mais usado, é de forma correta e não é tão caro. Não é um investimento muito alto, sabe? Você consegue encontrar em qualquer lugar. E eu usei várias vezes esses baldes aqui, eu colocava em caixas de isopor no começo que eu fazia cerveja, e dá super certo. A gente pode reparar aqui que esse balde ele tem um dedo, uns 2 dedos de altura, porque a levedura, quando ela fermenta, depois que ela termina de fermentar, ela vai sedimentar e ela vai ficar aqui embaixo. Aí você consegue tirar a sua cerveja fermentada sem arrastar a levedura. Então, o processo de fermentação é isso. É a levedura, né, transformando em álcool e gás em temperatura controlada. Depois desse processo, ocorre o processo de... isso pode variar entre 7 a 10 dias, que a cerveja fica lá parada fermentando. Agora, o processo de maturação é quando você abaixa a temperatura, depois, né, que acaba a fermentação, é quando você abaixa a temperatura para os sabores entrarem em equilíbrio. Esse processo ele é muito importante, porque é ele que vai deixar a cerveja com o gosto que a gente está esperando, é ele que organiza os sabores, né, de aroma, de amargor. Então, a maturação ela é muito importante. Tem gente que pula esse processo, mas eu acho que é bobeira, não vale a pena. Você pode maturar de 7 a 15 dias, pode variar, é sensorial mesmo, você vai experimentando e vendo, não, agora tá legal, é assim que eu quero. Então, a maturação serve para isso, para melhorar os sabores, né, para a cerveja ficar mais redonda, né? Em sensorial a gente fala que a cerveja fica mais redonda. Então, basicamente é isso. Eu coloquei aqui até esse livro que virou o meu livro de cabeceira. Ele é bem simples, é um livro bem básico, ele chama Levedura. Eu gosto demais dele porque ele é simples, ele é fácil, ele é direto e a gente tem uma ideia muito boa de uma fermentação, como fazer uma boa fermentação. E lá fala que a levedura precisa de oxigênio, por que a levedura precisa de oxigênio. Então, eu acho bem bacana. E além de ser a capa muito bonita, né? Eu acho linda essa capa. É também um livro para quem tem curiosidade sobre fermentação e leveduras. Então, está aqui uma indicação minha. E vamos para o invase.
Bom, depois que a sua cerveja fermentou, maturou, né, você já passou por todos os processos, é na hora do envase. Existem várias formas de envasar a sua cerveja, mas as mais conhecidas são garrafa, que são as garrafas de vidro, que tem vários tamanhos, né, que a gente já viu aí de 500, 600, de 335, de 1 litro. A gente tem os barris, né, que são os chopps, e também agora, que é o queridinho do momento, né, que é o que tá na moda, que são os growlers. E aí eu acho bacana, porque quando eu tive uma aula lá atrás sobre cerveja, uma professora minha me explicou a diferença entre chopp e cerveja. E eu fiquei em choque, porque eu sempre achei que chopp e cerveja eram coisas diferentes, com processos diferentes e tudo mais. E lá naquela aula eu descobri que chopp e cerveja é a mesma coisa. A única diferença é que chopp você serve em tepes, né, que são as torneiras, você serve em vasilha, né, em barril, e serve em chopeira, e também não é pasteurizado. E a cerveja você engarrafa em garrafas mesmo. E normalmente elas são pasteurizadas. Então, por isso que a gente tem a impressão de que, nossa, Bianca, mas por que o chopp é mais leve? Ou, por que o chopp eu tenho a sensação de que ele é mais fresco e tal? É por causa disso. Porque o chopp, como ele é envasado em barril, ele dá essa impressão de ser mais fresco. Então, o lúpulo fica com um aroma, né, mais fresco. Ele dá aquela sensação de ser mais leve, mas é só por causa disso. Chopp e cerveja é a mesma coisa, você faz da mesma forma. A única diferença é a forma que você serve. Isso, para mim, mudou muita coisa. Mas, basicamente, é isso. E agora, a diferença entre cerveja comercial e cerveja artesanal. Esse é o maior tabu, né? Falam, cerveja comercial é tudo ruim. Cerveja comercial só usa milho. Então, assim, eu pus esse tópico para a gente ver a diferença. O que realmente é a diferença entre uma cerveja comercial e uma cerveja artesanal? A cerveja comercial que eu estou falando aqui são as cervejas industriais em grande escala, né? São as cervejas da Ambev, cervejas da Heineken. Então, qual que é a diferença? Uma cerveja comercial, a ideia é vender mais de forma mais barata, com baixo custo. Isso, assim, essa é a meta que eles têm. Eu não vejo muito assim, eles são errados, são certos. Eu não acho legal essa discussão. Eu só acho que, assim, tem focos e ideias diferentes. Então, uma cerveja comercial visa o quê? Preço mais em conta, uma lata ia R$2, R$3, com um sabor, né, não tão importante. E a cerveja artesanal já é o contrário. A cerveja artesanal preza nos sabores, na qualidade. Então, assim, não é que cerveja artesanal não usa... cerveja artesanal não usa milho. Ou, nossa, cerveja comercial só usa milho e arroz. Cerveja artesanal também usa milho, cerveja artesanal também usa arroz. Só que cerveja artesanal tem um propósito. Qual que é o propósito de você adicionar esse milho? É para deixar a cerveja um pouco mais seca? É para aumentar o grau alcoólico? Ela vai contribuir no crisp, né, que é no paladar da cerveja? A cerveja comercial adiciona o milho, o arroz, para ficar mais barato, porque milho e arroz é muito mais barato do que o malte. Então, eu vejo muito que, assim, a cerveja comercial e a cerveja artesanais possuem propósitos diferentes. O que eu mais ouço é assim, nossa, com o preço da tua cerveja eu consigo comprar um fardo. Eu ouço muito isso, mas eu falo também que, assim, a minha cerveja você toma 1 litro, porque você quer degustar. Você não quer encher a cara, ficar bêbado e ficar de ressaca no outro dia. Então, qual que é o seu propósito? Você quer encher a cara? Você quer beber em grande quantidade? Então, vai para a cerveja comercial. Cerveja comercial é feita realmente para isso. E não tem problema nenhum com isso. Mas a cerveja artesanal é para você degustar ali, né? Enquanto você está cozinhando, você toma uma cerveja. Enquanto você está degustando um queijo, alguma coisa, você harmoniza com essa cerveja, você sente os sabores, você curte o momento de tomar uma cerveja artesanal. Então, por isso que eu pus esse lema, né, que é o lema da cerveja artesanal, que é o beba menos, beba melhor.
A cerveja artesanal tem esse propósito, preocupar com a qualidade, preocupar com o que a experiência que ela traz para a pessoa que está tomando. Então, por isso que é o beba menos e beba melhor. E eu não vi o tempo, mas basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Isso aí, deixei um espacinho aqui para perguntas, para dúvidas. Obrigada, okay? Bianca, foi ótimo, não foi demorado não, foi bem tranquilo. Nossa, achei muito incrível. O pessoal estava até falando para te parabenizar pela sua iniciativa, assim, foi algo muito legal. Fiquei muito feliz que deu tudo certo, está dando tudo certo. Tá, ainda bem. Galera, pode ir mandando pergunta aqui no chat. Tem algumas que já foram feitas, eu vou te passar para ver se você consegue ajudar a galera. Tá, certinho. O Pedro perguntou sobre testar novas receitas. Como que funciona esse processo? É uma questão de utilizar fruta ou entra no lugar de um dos 4 ingredientes? É um elemento a mais? Como é que funciona essa questão? Então essa parte, assim, de explorar as receitas. Eu posso explorar tudo, eu posso fazer de tudo. A cerveja, por incrível que pareça, ela é muito versátil. Então, assim, uma temperatura na mostura que eu fizer, eu já vou ter um sabor. Eu vou dar um exemplo aqui na Vines, né, que é a cerveja de trigo. Se eu faço a mostura durante a abraçagem, eu faço ela a 48 graus, eu vou trazer um sabor de cravo. Se eu pôr essa mostura a 52 graus, eu vou trazer a banana. E eu posso brincar com isso. Eu posso fazer uma mostura um pouco a 45, depois um pouco a 52, e eu vou ter os dois, que é no caso da minha cerveja. Eu faço essa variação de temperatura para trazer os dois sabores que eu quero. Então, mexer, né, desenvolver receita, brincar, né, com essas novas receitas, é basicamente isso, é bem amplo. Uma fruta, uma temperatura, é uma levedura diferente. Então, desenvolver receita é basicamente isso, é quando você domina o básico e você vai falar, não, mas eu quero um gosto de banana nessa cerveja. Aí eu vou lá e exploro o que pode me trazer banana. Então, é basicamente isso. Vamos lá, então, para a próxima. Eu tinha curiosidade nisso também. A Bianca está perguntando qual é o processo da cerveja zero álcool. Tem 2 processos. A zero álcool está na moda agora, né? Assim como a sem glúten. Então, tem 2 processos que eu ando estudando, porque a minha ideia também é pôr na Dela Cervejaria uma cerveja zero álcool. E tem 2 coisas diferentes que a gente pode reparar no rótulo. Existem cervejas zero álcool, que é aquele que tem 0,0%, e tem as cervejas sem álcool. A cerveja sem álcool, ela tem 0,5% de álcool. Então, ela é feita com leveduras modificadas ou alguma tecnologia, alguma engenharia, que é o que o pessoal está usando agora. Então, quando a gente vê no rótulo lá sem álcool, é uma cerveja, ela é natural, né? Ela foi feita de forma natural, com alguma levedura modificada ou algum processo, né? Alguma engenharia diferente. Já a zero álcool, que é a que a gente vê na Heineken, né? A gente vê na Itaipava, já é o processo. Eles têm um processo tecnológico, né? Um equipamento ou algum processo. Cada lugar é de um jeito, mas assim, cada um tem essa tecnologia escondida, que é segredo de fábrica, né? Eles falam. Mas, basicamente, essa zero álcool é feita no processo. Eles não mexem na receita, eles mexem no processo. Então, são 2 coisas diferentes. Tem uma cerveja artesanal que eu me espelho muito, que eu tenho muito respeito, que é a Roleta Russa. Eles lançaram agora uma sem álcool e sem glúten. E ela é feita totalmente de uma forma natural. Então, a minha ideia é ir para essa área, porque tem 2... Aí é o artesanal e o comercial, né? O comercial foca mais no tecnológico, no equipamento. E o artesanal, ele mexe mais na levedura ou em algum outro processo dentro da mostura ou dentro da abraçagem. Tá. Foi a do PET mesmo. Qual é a maior dificuldade para quem quer começar a produzir em casa? Você chegou até a comentar mais ou menos um pouco sobre isso. Igual assim, a maior dificuldade é igual assim, eu moro no interior de São Paulo.
a minha cidade não tem brew shop. Então, na época, né, que eu queria, eu quero fazer uma receita hoje, não dava. Eu tinha que ou comprar pela internet ou ir em Poços de Caldas comprar. Então, eu acho que essa foi a maior dificuldade para mim, que na minha cidade eu não tenho, né, um brew shop. Então, esse acesso a malte, a lúpulo, a levedura, era mais complicado. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Porque investimento, né? Quero investir. Mas não tem muito dinheiro. Isso daí dá para ajeitar. Você pode pegar uma panela lá da sua avó que fazia feijoada, você pode ajeitar, né? Pode melhorar ela ali, colocar uma torneira. Porque a maior dificuldade mesmo é você achar os insumos, que ainda aqui no Brasil ainda é muito específico, é mais em cidade maior, que tem uns brew shops. Nossa, o pessoal tá animado aqui com as perguntas. A Júlia está te parabenizando, falando que foi muito incrível. E ela queria saber um pouco mais sobre os principais resíduos que descarta com esse processo de produção de cerveja. Na cervejaria, porque igual assim, é porque eu preciso separar, né? Na cervejaria, já é industrial. Então, né, os sedimentos, os detritos, eles são maiores, lógico. No artesanal é esgoto normal, como se você estivesse cozinhando. O que sobra, né, no fundo, é o resíduo do malte, que é a casca, né, do malte que fica depois que você extrai os açúcares, mas aquele lá você pode aproveitar para fazer pão, você pode fazer biscoito para cachorro, você pode fazer cookies, daí é tudo que eu já fiz. Você pode fazer almôndegas, o pão é igual um pão de grão, sabe? Fica pão integral, é muito gostoso, e aí você acaba não poluindo, né? E não... tem para ração animal também. Agora, na cervejaria, já é maior, quantidade maior, e aí a gente tem, né? A gente segue a legislação da CETESB, que a gente tem um destino certo para esses detritos. A gente faz o tratamento do esgoto, a gente faz um tratamento fino desses efluentes para depois a gente descartar de forma correta. Pedro está perguntando quanto tempo que dura mais ou menos essa fabricação das cervejas que você produz? No geral, né, a abraçagem demora... Em casa, seria assim, a abraçagem demora 4 horas, a fermentação 7 dias, a maturação 7 dias, e o invase, dependendo de forma que você faz o invase, que você pode fazer, eu não tive tempo de citar, né, mas você pode fazer o invase de várias formas. E por prime, que é o jeito mais comum que se faz em casa, que é você adicionar o açúcar dentro da garrafa para fazer o gás, demora mais 7 dias. Então, assim, é um mês e pouco para fazer todo esse processo de cerveja. Na cervejaria, é basicamente esse processo também. Só que tem mais 4 horas de limpeza, que é o meu CIP. Como eu tenho, né, panelas grandes e são inócuas, eu faço 4 horas de CIP, depois mais 4 horas de braçagem, e aí 7 dias, a fermentação não muda, então 7 dias de fermentação e mais 7 a 10 dias de maturação. Então acaba que é até uma dúvida que eu tinha, né? Dependendo do tipo de equipamento que você usa, você vai conseguir, sei lá, 10 litros em um mês só, né? Mais ou menos o tempo é o mesmo. Assim, se você for comprar um kit de 5 litros, ou se você pegar um kit de 10 litros, vai demorar o mesmo tanto para produzir a cerveja, porque a levedura ela tem o tempo dela de fermentação. E não tem como acelerar esse processo, nem é legal acelerar. Tem gente que acelera, aumenta a temperatura, a levedura fica estressada e sai um monte de off flavor. Então, tem que respeitar o tempo certo da levedura, de 7 dias, 10 dias para ela descansar, decantar, porque eu trato as leveduras como filha, que é ela que faz a cerveja. Então, a gente cuida dela, faz um ambiente perfeito para ela. Mas, basicamente, o tempo é o mesmo para qualquer litragem. A diferença, igual no meu caso da cervejaria, é que eu preciso de uma limpeza mais refinada, porque eu sigo algumas outras normas, né, e tudo mais, então eu tenho que comprovar que está tudo limpo, que está tudo certo.
Já em casa é mais tranquilo, né? Já você pode ferver ali o seu equipamento que ele já está sanitizado. Na cervejaria eu já não consigo fazer isso. Olha, o Matheus está perguntando aqui, ele falou que já está seguindo vocês no Instagram, e aí ficou com uma dúvida. Ele quer saber como que você lida com os outros setores da Dela, como, por exemplo, a parte de marketing, porque você trabalha fora, né? E aí ele queria saber como que você faz essa gestão de tempo para se dedicar dentro e fora da empresa. Tá querendo empreender também, ficou inspirada. Não, na verdade, igual assim, o que eu faço, né? Eu sou do marketing, eu sou da logística, eu sou da produção, eu sou encarregada, eu sou tudo. Na parte de marketing, eu mesmo que faço, eu agendo, né, as minhas postagens quando necessário, faço de domingo, faço de madrugada, e é o que eu estou tentando fazer. Eu vou ajeitando, não tem muito o que fazer, né? Quando a gente está começando, a gente não pode gastar muito, a gente não tem muito investimento. É eu mesmo que faço a parte de marketing, é eu que faço parte da produção, é eu que faço o invase, é eu que faço tudo. Deve ser cansativo, mas está dando certo, né? Tá. Eu falei assim, eu trabalho CLT, né? Eu trabalho 7 horas por dia, de segunda a sábado. E depois eu ainda trabalho, eu rodo turno, né? Então eu tenho turno da manhã, o turno da tarde, que vai até a noite. E eu vou encaixando a dela aí. Eu vou encaixando nos meus horários. O professor Marcos mandou uma perguntinha. Está perguntando se o equipamento é caro. De repente, seria um caso de ter um clube de cerveja dentro das universidades? Para ter uma fonte de mão de obra especializada? Ia ser muito legal, né? Lá na Unifal, o Gabriel, ele estava fazendo... depois que eu saí, que eu formei, eu não tive mais tanto contato com ele. Mas eu acho que a ideia era fazer isso mesmo, que era fazer uma ação, né, dos cervejeiros. Eu acho super legal. Tem também, não só em universidade, mas algumas cervejarias, que eu, igual eu falei da cervejaria cigana, é isso, junta vários cervejeiros e abre uma cervejaria ou aluga uma cervejaria. Justamente porque fazer cerveja não é barato, não é um investimento muito barato. E tem mais assim, tem essas possibilidades, né? Eu acho super bacana. Daria para fazer assim um conjunto cervejeiro aí e dividir. Até a minha cervejaria, é que agora ainda a gente não tem, mas eu já recebi propostas de ciganos e de cervejas colaborativas, e o pessoal está querendo já produzir cerveja lá na dela. A Hanna está perguntando se as diferentes embalagens elas requerem armazenamentos diferentes ou vocês só ajustam o produto para cada tipo de recipiente? A garrafa, ela não precisa ser armazenada na geladeira. O chopp e o barril já tem que ser armazenado na geladeira. Os growlers que tá na moda agora é chopp também. Você invasa ali direto da chopeira e fecha. Aí é como se fosse refrigerante. Então ele também tem um tempo de validade. Você tem que deixar na geladeira e ele dura 7 dias. Depois desses 7 dias não fica legal mais porque vai perdendo o gás. Então assim, cada embalagem tem um jeito diferente de armazenar, assim. A garrafa tem a vantagem que ela não precisa ficar na geladeira, né? Você pode guardar. Gente, tem muita coisa. O assunto cerveja todo mundo gosta, né? Animou todo mundo. Que bom. O professor Marcos está perguntando que tipo de TCC você veria que os alunos de graduação poderiam desenvolver e como faz essa ponte entre o mercado e a academia. Esse seria um caminho possível? Sei, deixa eu pensar. Eu acho que seria legal, igual assim, de pesquisa, né? Igual eu estava explicando, zero álcool, né? Que está na moda agora, sem glúten. A gente colocar a pesquisa nessa parte de tecnologia mesmo, para desenvolvimento de novas técnicas, desenvolvimento de novos produtos. Porque o maior desafio que eu estou tendo agora na Dela Cervejaria é que eu saí de uma panela em casa e fui para o industrial. É a mesma receita, os mesmos ingredientes, a mesma marca. Só que eu ainda não estou atingindo o mesmo sabor que eu atingia na panela. E por quê? Porque tem um rendimento maior, porque eu estou extraindo mais alface do lúpulo, a cerveja está ficando mais amarga por causa disso.
a água tem que tratar a água de forma diferente. Então, eu acho que seria legal essa ponte entre academia, né, e as empresas nessa parte, a parte de tecnologia mesmo, de trazer a coisa nova, de trazer a pesquisa, né, ou a ideia nova para a empresa, que eu acho que isso ia ser bem bacana. Já é uma ideia. Uhum. Para seguir no TCC. É... O Eduardo está perguntando se dos produtos utilizados para fazer cerveja, que comprados na internet, como que você consegue saber se esse produto é de qualidade e que não vai deixar a cerveja ruim? Insumos, né? Eu acho que perguntou mais ou menos em relação aos insumos. Comprar em sites confiáveis. Tem muitos sites, eu posso até passar para vocês aqui alguns sites que eu já comprei e eu sei que são confiáveis, e marcas. A gente tem que comprar com marcas que a gente sabe, que tem laudo, que é confiável, igual lá na Dela Cervejaria, eu só recebo quando tem laudo, porque às vezes vem o cara e fala, não, mas esse malte é tal. Eu falei, mas como que é tal? Cadê o laudo para você me comprovar que realmente é? Deixa eu ver qual que é a safra, qual que é o tempo de armazenamento, como que veio, qual que é a temperatura que veio. Então, tudo isso é importante a gente olhar, mas comprar em sites confiáveis e marcas confiáveis já não tem erro. E tem muitos sites confiáveis aí, eu posso passar para vocês. Depois manda pra gente, então, porque a galera aqui animou mesmo. Uhum, pode deixar que eu passo. Passo também em sites de equipamentos, daí eu já passo tudo. O Matheus está te agradecendo, falou que você é genial e está muito feliz com a palestra. O Marcos, professor Marcos, está perguntando novamente sobre a ponte, né, entre a universidade e o ramo. Pensando nessa proximidade como cervejeiro-universidade, quais seriam as condições para ter o nascedouro de uma empresa júnior cervejeira? Nossa, muito bom. O que eu posso falar? Eu acho que tem grandes possibilidades, dá para fazer sim. Eu acho super bacana. Lá na Unifal tinha como que chamava? Era como se fosse estufa, incubadora. Tinha a incubadora que as empresas júniores iam lá, né? E outras empresas de fora investiam nesse trabalho. E eu acho legal, porque aí tem essa ponte, né? Da universidade, das empresas júniores e uma empresa também, com a parte do investimento. E também com as ideias, com os desafios que eles estão enfrentando. Eu acho muito bacana. Fora que também pode ser dar cursos, né? Então deixa eu reformular a pergunta. Vamos lá. E assim, você falou de muitos problemas na cadeia produtiva, certo? Uhum. Acabou de vir aí certo. A pergunta de como que a gente certifica fornecedor em um website. Você falou de curso, você falou de tratamento de efluente, você falou de redestinação de resíduo de produção, valorização econômica dos seus substratos, certo? Você tem um olhar de indústria. O que uma empresa júnior poderia se especializar, focar como tendo o seu núcleo de business, porque assim, a ideia de... Eu não quero que uma empresa júnior compita com você. A Bela Júnior, conhece a Bela Júnior? Sei, não, eu entendi agora qual que é o ponto. Para mim, ia ser muito bom. Mas você pegou o espírito? Peguei. Agora assim, eu entendi. A universidade ela é prestadora de serviço, a gente tem uma obra de altíssima qualidade. Entendi. Eu estava pensando em relação à produção. Não, mas aí que tá. Acho que esse é o pulo do gato. Porque se a gente tem mão de obra, a gente não tem mão de obra para produção, a gente tem mão de obra para laboratório, a gente tem mão de obra para ficar pensando o que você vai fazer de processo. Então, qual seria o perfil dessa empresa? Exato, é isso. É isso que eu quero, porque eu preciso da tua visão de business. O que eu precisava, principalmente, que é o que eu tive mais dificuldade. Tratamento de efluente, análise de efluentes, porque tem muita empresa aí que não é certificada, desculpa a palavra, mas enfia a faca no preço e às vezes nem é tão confiável porque não é certificado. Então, acho que seria legal, uma empresa júnior de uma universidade consegue uma certificação. Então, análise de efluente, análise de água, que também é muito importante para a cerveja,
que é, né, sais, metais, para saber quanto de cálcio que tem, quanto de magnésio que tem, porque isso tudo eu tive que fazer com empresas terceiras. E talvez a empresa júnior ajudaria muito nessa parte. E também para fermento, contagem de levedura. Isso para mim ia ser perfeito. Porque eu faço contagem de levedura, só que eu faço porque eu alugo um microscópio de um outro lugar e eu faço a minha contagem lá. Mas se eu tiver uma empresa que presta esse serviço para fazer para mim, uma vez por semana, fazer uma contagem de levedura para mim, para eu saber qual que é a viabilidade do meu fermento, como que está a minha fermentação, nossa, isso daí para controle de qualidade ia ser uma beleza. Então, trabalhar nessa área de qualidade em cerveja. Do teu discurso, o que eu filtrei aqui, né? Da peneiradinha. Qualidade no setor de cerveja artesanal. Esse é o core. Porque igual assim, cerveja artesanal, a gente investe, abrir uma cervejaria, igual no meu caso. Eu investi muito em equipamento, eu investi muito na produção. Só que o controle de qualidade, eu faço o rústico, o básico. Porque o refinado é muito caro, eu preciso montar um laboratório para isso, aí são outras normas, são outros, eu preciso separar, né? Preciso de um espaço, então é melhor terceirizar isso, fica muito mais em conta para mim. Então eu acho que é nessa parte de controle de qualidade que eu acho que é o caminho. Perfeito, inclusive porque a ideia é justamente essa, a universidade fornecer mão de obra. Se você puder pegar um graduando que já é semi-cervejeiro, né, que já viu uma levedura na vida, para você é nadar de braçada, né? É ótimo, é verdade. Porque a gente tem que explorar os potenciais sinergias, né? Não, e agora, igual assim, a cervejaria precisa do mapa. O mapa, né, que é o Ministério Certificador, né, das cervejarias, e o mapa, ele é muito exigente. O mapa, ele exige muita coisa, ele quer muita coisa na parte de controle de qualidade, tratamento de efluentes. Então, assim, para quem está começando, uma cervejaria que está começando, ter esse apoio de terceiros, né, que igual desse de empresas júniores de faculdade, ajuda muito nessa parte, porque aí você não fica preocupado com vários braços que você precisa resolver. Você vai terceirizando e depois você junta. Você colocou, né? A Bianca multitarefa. Bianca marketing, Bianca preço, Bianca consumidor, Bianca faturamento. E desgasta, né? E isso acaba desgastando, porque às vezes acaba passando uma coisa que não deveria passar, mas passa porque você está na correria, você está preocupado com outra coisa e acaba passando desapercebido. Alguém da Agra está ouvindo? Teste. Agra, câmbio. Não, porque a Agra é a nossa empresa júnior. Estamos presentes. Anderson, anota aí. Anotou? Já anoto, Anotei. Análise do meu efluente, preciso fazer análise da minha água quando chove, quando não chove, para eu saber qual que é a diferença. Vai anotando tudo isso aí. Análise do meu malte para saber se eu posso destinar para adubo ou se eu posso destinar para alimentação animal, porque eu ainda não tenho esse certificado, porque eu não posso pegar o meu malte e dar para um animal e se eu fizer mal para algum animal, né? Então eu preciso de um certificado para isso. E eu ainda não tenho esse certificado para poder levar esse malte para o animal. Então também é uma boa ideia. Tá vendo? Aí, quanto TCC pode rolar, quanto business normal para as nossas júniors. É verdade, é um mercado que tem deficiência a gente fala serviços satélites, né? Não está no teu core, mas tem impacto. Que nem você pensar no hospital hoje se não ter teste de Covid. Teste de Covid não cura ninguém de Covid. É verdade, não é? Não ajuda você a sobreviver, mas ele é essencial para o processo. Tranquilo? Vou voltar para a dormência. Isabela, é com você. Bom, voltei. O Matheus falou que sobre as empresas júniores, né? Que existe alguma questão de federação sobre receita, se ele não se engana, mas não sabe se mudou. Eu também não sei. Não sei se você já fez parte de empresa júnior ou se já sabe um pouco mais sobre esse meio. Eu participei de empresa júnior na Unifal, só que a minha empresa júnior, a gente meio que fundou a empresa júnior. Então, a gente estava na parte da papelada. Então, eu não cheguei a pegar a empresa júnior em prestação de serviço. Então, nessa parte, eu não vou saber falar.
Bianca estava já desde sempre nascendo empresas, né? Nunca que eu ia imaginar, né? Eu falei assim, é tão doido, porque nunca, ao momento que eu cheguei agora, eu falei assim, gente, eu ainda não acreditei que eu tenho uma cervejaria, sabe? Porque foi tudo tão rápido e foi tudo acontecendo, assim, de forma tão rápida, que eu fiquei, gente, eu tenho uma cervejaria, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma fábrica. Acho que ainda não caiu a ficha. Sou empresária. Eu tenho uma dúvida, aproveitar, né, que a gente está aqui. Não sei se é boba, se não é, mas é porque eu sempre tive curiosidade em relação a isso. Mas falam que cerveja, tanto quanto vinho, a taça que você vai servir, né? A cerveja, ela é diferente dependendo do tipo de cerveja que você vai utilizar. Como é que funciona mais ou menos essa escolha, assim? É porque eu não faço ideia mesmo. Aí eu sempre tô lá com o meu copinho normal. Não, então, e eu sou a chata do copo. O meu namorado já fica assim, ele já separa o copinho lá, porque ele falou assim, ó, você vai tomar tal, ele já pega o copo para mim, porque ele sabe que eu sou chata com isso. Porque para mim, na cerveja chama glassware. Tem até uma matéria, quando você faz o curso sommelier, você tem até uma matéria disso, como você servir o estilo certo no copo certo. E eu acho muito importante, porque assim, cervejas mais esterificadas, né, que são cervejas que têm mais aroma, você precisa de um copo mais fino e com a boca mais larga, porque na hora que você for tomar, o aroma vem primeiro. Se você pega um copo mais fechado, você não sente tanto o aroma, porque o aroma está meio que preso lá. A de trigo, são aqueles copões, né, que é aquele copo grande. Por quê, né? Aquele copo é frescura? Não, porque é para você virar toda a garrafa e no fundo tem o restinho, que é o sedimento do trigo. E aí você chacoalha aquela parte e falam que é a alma da cerveja de trigo, porque você joga lá e aí o trigo fica suspenso naquele copo e naquela cerveja. Então, para mim, o copo é muito importante. E aí, cada estilo de cerveja tem um copo específico. Isso aí tem na internet, mas cada cerveja tem um copo específico. O que altera mesmo é a sensação do todo, ou é mais assim, o gosto também altera? É relativo, porque igual assim, a gente sente, né, no sensorial, se a gente não sente tanto aroma, no sabor vai ser diferente. Se a gente sente o aroma primeiro e depois o sabor, vai ser diferente. Eu acho que o sensorial ele é muito relativo, né? A gente precisa fazer a combinação de um todo. Não que, nossa, a cerveja vai transformar, né? Assim, a cerveja era água e virou vinho no copo. Não é esse caso. Mas a percepção que você tem e a forma certa, né, na hora de você degustar essa cerveja faz toda a diferença. Vou aprender, então, parar de passar vergonha, de ficar usando o mesmo copinho sempre. Ui, perdão, cortei. Não, eu falei assim, que em relação a copo, eu fui aos poucos, igual assim, um copo que é clássico, que é até um que eu vendo da dela, que é o Pint. Ele é um copo assim, mais ou menos, ele é meio gordinho, e ele serve para stouts, ele serve para cervejas um pouco mais maltadas. E é um copo bem versátil, assim, porque ele é mais aberto, né? O fundo dele é grosso, então também ele mantém a temperatura. Então, eu acho que é um copo, para começar, é legal comprar um copo de um pint, aí eu acho legal comprar uma taça e depois um de trigo. Esses 3 copos você já consegue explorar bastante sabores. Ah, beleza, então. Anotado. Vou já providenciar. Galera, tem mais alguma pergunta para passar para Bianca? Bianca, se quiser comentar mais alguma coisa da sua experiência nessa área, como que está sendo, pode ficar livre. Queria falar, assim, 2 coisas, né? Igual eu tava brincando, né? Que eu ainda não me toquei, né? Que eu tenho uma fábrica e tudo, porque, assim, é todo um processo. Eu ouvi muito que eu tive sorte. Já ouvi isso várias vezes. Falei assim, nossa, Bianca, você teve sorte, né? Seu cunhado te viu e aceitou pegar essa ideia. Ou, nossa, Bianca, você teve sorte, né? Que você trabalha com mulher, né? E gatos, e isso foi bacana, tipo, te ajudou.
Então, pode ser clichê, né, o que eu vou falar agora, mas assim, nada é sorte. A diferença é você fazer acontecer. A dela lá atrás deu certo hoje, o que tá, porque lá atrás eu insisti, porque eu ouvi muito falando assim, mulher não entende de cerveja, eu já ouvi isso. Eu já ouvi que as minha receita com fruta não é cerveja de verdade, eu já ouvi isso também. Eu já ouvi que o nome, né? Esse nome dela é só para mulheres e que homem não tomaria uma cerveja com um nome tão feminino. Então, assim, se a gente insiste no que a gente acredita, nada para a gente, porque eu acreditei muito na dela, eu acreditei no propósito da dela, eu até no mercado por mulheres. Por mais que agora o meu sócio da cervejaria seja um homem, mas ele abraçou a ideia por ser uma ideia feminina, por ser uma ideia para mulheres. Porque eu já tive um site, quem desenvolveu um site para mim foi uma amiga minha, cervejeira. Minha primeira cigana foi numa cervejaria que chama Senhorita, de uma cervejeira mulher. Então, eu estou tentando colocar o meio de mulheres, porque eu quero colocar mulheres mesmo nesse ambiente tão masculino, tão machista ainda. Então, acho que assim, quando a gente acredita no nosso propósito, a gente acredita que vai dar certo, que é isso que a gente quer, não tem como dar errado. Então, se você tem um propósito, se você quer realmente que dê certo, que você acredita nisso, não tem erro. Acho que é mais isso. Eu estou tendo muitos desafios. Trabalhar em outro lugar e também trabalhar em cervejaria está sendo muito difícil. Tem dia, sim, que eu fico na cama, dormindo, porque eu estou muito cansada. Tem dia que eu me culpo, sim, porque, nossa, eu deveria estar estudando, mas eu estou aqui assistindo uma série. Então, assim, a gente tem que saber o nosso limite, tem que saber que também a gente não é uma máquina. Eu faço de domingo. Normalmente as minhas braçagens são feitas de domingo porque eu trabalho de segunda a sábado. Pego o domingo inteiro. Cansa? Lógico que cansa. Eu queria estar em casa fazendo um churrasco com a minha família, mas eu estou produzindo cerveja porque eu sei que tudo tem um propósito e que isso que me faz movimentar, que é isso que me faz continuar e eu ter forças. Então, eu não sou, né, aquela coisa de coaching, né, que o pessoal fala, não, tem que trabalhar muito, nossa, tem que insistir muito. Não, gente, você tem que acreditar no que você faz. Se você acredita no que você faz, você sabe que é possível, vai, mas respeite seus limites. Respeite que você é um ser humano, respeite que você cansa, que você também tem que assistir uma TV, assistir uma série. Então, acho que a dela veio mais para me ensinar isso, porque eu cheguei num ponto que eu estava trabalhando demais, eu surtei, eu estava muito cansada, mas agora eu entendi que não é assim, que o trabalho dá certo se você organizar as coisas, se você fazer de forma certa e correta e respeitar os seus limites. Ai, gente, tão lindo. Me deu até vontade de tentar alguma coisa assim. Fico muito feliz com um depoimento desse. É muito bom. Eu fiquei até com uma dúvida, assim, né? Não sei se seria algo para agora, mas você futuramente pensa em se dedicar só à sua empresa? Penso. Então, a minha ideia, né? Por mais que eu trabalhe uma indústria de alimentos, né? Eu estou na área, eu sou analista de laboratório, eu trabalho como química, mas o meu amor é a minha cerveja, né? A minha cervejaria. E eu tenho... Só que assim, dinheiro não cai do céu, né? Então, o que paga as minhas contas é a empresa onde eu trabalho. E a cervejaria está começando agora, eu tenho que pensar, né? Pé no chão e pensar que eu não vou ter lucro tão cedo. Eu tenho muita conta para pagar, eu tenho muita dívida. Então, com certeza. por isso que eu tô né, segurando esse emprego que eu tenho, né? Eu sou muito grata pelo emprego que eu tenho, mas
futuramente eu tenho ideia de ficar exclusiva na dela para dedicar mesmo, porque às vezes eu me sinto tão culpada que eu falo, nossa, deveria estar dedicando mais na dela, mas eu não consigo porque eu tô cansada. Então a gente fica nessa divisão, mas é o que paga minhas contas e eu tenho que aceitar isso e é isso. Mas eu acho que é justamente o que você chegou a comentar, né? Se a gente também não respeita o nosso limite, nosso tempo, nosso corpo, a gente vai dar 150% do que a gente pode, mas em quanto tempo a gente aguenta esse ritmo tão acelerado, né? Então... exatamente. Eu já conheci amigas que estavam trabalhando igual eu e estavam empreendendo e surtaram, porque é realmente um ritmo muito frenético, você tem que estar o tempo todo trabalhando, você tem que estar o tempo todo focado em alguma coisa, e isso vai desgastando muito a gente, então também tem que saber a hora de parar, de organizar as ideias, porque senão não dá certo. E isso é muito pé no chão, porque muita gente falou assim, vou abrir uma empresa, já acha que vai, nossa, vou rachar de ganhar dinheiro. Não é assim, vamos com calma, vamos investir aos poucos. É com o tempo que você vai conquistando, que você vai ganhando as coisas. Dinheiro, lá na frente, preocupa mais com fazer bem feito, para lá no futuro você colher. É verdade, né? Primeiro o trabalho, só depois as glórias elas chegam, né? Porque assim... Várias vezes eu já fiz degustação, né? Aí todo mundo fala, nossa, mas você vai dar uma cerveja de graça pro pessoal? Aí eu falei assim, gente, eu tô começando. Eu tenho que mostrar meu serviço, tenho que mostrar meu produto para a pessoa. Como que eu vou cobrar uma coisa sendo que eles nem me conhecem? Então a gente tem que ter a humildade também de chegar no lugar e falar, conhece meu produto, experimenta, vê se você vai gostar. Ou o pessoal me chamava, Bianca, você pode me dar 5 garrafas para o sorteio? Eu posso fazer isso, sabe? Eu me esforço e consigo pagar para dar 5 garrafas para você, para sortear, para o meu nome ficar conhecido. Então, ter humildade também, né? De você saber que você já não vai, né, começar a ganhar muito dinheiro, você tem que começar a conquistar o que você tem que começar a ganhar o nome, e aí as outras pessoas vão te dar um retorno, e não o contrário. Com certeza. Vamos então para a pergunta que não quer calar, porque tá todo mundo aqui te elogiando muito, falando que você é incrível, maravilhosa, tá inspirando todo mundo. Você vende para fora da sua cidade? Vende pela internet? Manda para o Brasil? Agora, igual assim, eu estava vendendo com a Cigana, eu estava vendendo pela internet no Brasil inteiro. Já mandei garrafa até para Natal. Já mandei para o Sul, já mandei para todo lugar. Para o Rio eu já mandei também, porque é o Luciano, né? Que o Luciano Tavares é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, foi ele que me indicou aqui para dar essa palestra. Eu já enviei cerveja para ele já experimentou as minhas cervejas, mandei para ele por agradecimento. Aí eu dei uma parada, né, na Cigana por causa da cervejaria. A cervejaria, por enquanto, eu estou fazendo só chopp. Eu ainda não estou fazendo garrafa, mas futuramente, se tudo der certo, né, se a parte da legislação estiver de forma correta, eu vou começar a vender para o Brasil todo. Então tá, vamos ficar aqui ansiosos. O pessoal pediu para você mandar, se você pode mandar e-mail, e aí já LinkedIn também pode mandar, Instagram. Tenho tudo, vou mandar tudo. Tudo minhas coisas é Bianca Vito, né? Então quem quiser procurar lá, Instagram, essas coisas, tudo Bianca Vito. Da dela, é Cerveja Dela, no Instagram. Eu tenho um site também, se vocês digitarem lá também Cerveja Dela no Google, vocês vão achar o site. E aproveitar enquanto você está escrevendo esse dilema do empreendedor, né? E a ideia de que se seu produto é muito bom, o cliente vai aparecer. Isso é uma ideia que contamina muito o empreendedor quando ele começa. Porque mesmo com uma ideia boa, uma cerveja boa, o cliente não vai te procurar. Você que vai ter que ir atrás do cliente. Exatamente. E nada dá mais satisfação que a primeira venda. E nada dá mais satisfação quando você toma sua primeira cerveja que você que fez. Eu lembro até hoje do gosto da minha primeira cerveja.
que eu fiz lá com meu namorado há muito tempo atrás. Exatamente. Vai escrevendo. Deixa eu ver lá, Instagram. Cadê o outro? Cerveja dela, aí eu pus... Não botou o site, não? Ah, agora melhorou. Agora estamos conversando. Aí o meu e-mail, vocês podem mandar mensagem, vocês podem conversar, que eu sempre estou lá mexendo no e-mail. Quem tiver dúvida de processo, eu estou dando também. Já dei aula para algumas pessoas, para cervejeiro caseiro, já dei aula. Já fui na casa da pessoa, ensinei a pessoa a usar no equipamento. Já fiz aula online da pessoa, explicando para a pessoa como que produz, as dúvidas que ela tinha. Então, estou fazendo de tudo. Você já teve concurso de rótulo? Ainda não. Tá vendo? Olha só. Demorei quanto tempo, Isabela? Quantos segundos? Como assim? Ela falou que já Pra fez quê? de tudo. Quantos segundos eu demorei para ver uma coisa que ela não fez? Uma coisa que eu não fiz ainda. Ele tem esse péssimo hábito, Bianca. Ele vai achar alguma coisa. Alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa, né? Mas essa parte do rótulo, eu ainda não lancei o rótulo novo da dela. E acho que mês que vem a gente vai lançar o novo rótulo da dela. Aí vocês não estiverem acompanhando lá no Instagram, vocês já dão uma olhada lá no novo rótulo da dela. O meu LinkedIn também, ó, é Bianca Vito só, é o meu nome. Aí se vocês quiserem procurar lá, o Instagram, né? E o LinkedIn. E o Facebook. Quase tudo. Quase tudo. Isso. Quase. Só o e-mail que não. Bianca, posso fazer uma parte em relação àquela do copo? Pode. Tá. E aí, a resposta padrão que eu sempre dou para meus alunos, quer ver? Quer testar? Isabela, qual é a resposta padrão? Depende. Tá? Então, assim, não adianta você investir num bom copo se você não tem uma boa cerveja para colocar dentro dele. Eu já estava contando então, se como só tem uma boa cerveja. Se só tem R$1, está na cerveja. Certo? O terceiro e quarto real, tu vai investir num copo. Porque igual assim, você não vai pôr uma cerveja comercial, né, uma Brahma, uma Antártica, num copo de Pilsen, né, numa taça, porque lá tá escrito tipo Pilsen, você não vai sentir gosto de nada. Não vai mudar a tua experiência. Não vai. Não vai. Eu falei mais no sentido de cervejas, né, de cervejas belgas, IPA, Double IPA, Imperial IPA, essas assim. Ou seja, você sai da cerveja que se mede em decalitro, né? Que a produção se dá em decalitro, Brahma, Antártica, etc. Aí tu vale a pena investir num copo. Tá? Isso, é verdade. Tá? Assim, e aí, na minha recomendação, e aí eu até pergunto assim, primeiro invista na tua língua. No seu sensorial, isso. E eu comecei a ver isso quando eu estava lá na graduação, quando meu irmão falou, você só toma cerveja de velho. Assim, e o que eu mais ouvia na faculdade também, você é fresca, você só toma cerveja cara, porque aí eu pegava uma, enquanto o pessoal lá da faculdade ia lá no bar pedir aquele tanto de cerveja, eu tomava uma a noite inteira. Mas é bem o que você falou, tomar menos para tomar melhor. Né? E esse beber menos e beber melhor passa muito pelo que você falou, da degustação. Né? Porque é difícil você achar que as cervejas são diferentes se você só fica no circuito comercial. Mas é verdade, mas é uma ironia. Não, e sabe o que eu mais ouço também? Eu falei assim, eu não gosto de cerveja. Aí eu falei assim, tá, você não gosta de cerveja ou você não achou o estilo certo de cerveja para você? Né? Tá dividido isso. Porque só você conhece só o quê? Pilsen. Pilsen, é Lager. Tá, mas você já tomou uma Bock? Você já tomou uma Vines? Você já tomou uma cerveja de verdade? Você saiu do circuito comercial? Começa simples. Aí sim que você vai ver se você gosta mesmo da coisa ou não, né? Se você gosta mesmo de cerveja ou não. Lá em Alfenas tinha um bar também, na verdade era um restaurante, que era também nessa pegada, que eu agradeço até hoje, porque foi lá que é onde eu experimentei a maior variedade de cervejas da minha vida, por causa disso. Exatamente, assim, então assim, antes de investir no copo, invista no paladar. Certo? É verdade. Por uma ironia do mercado, as nossas prateleiras de cerveja estão virando prateleiras.
Bianca, você é velho o suficiente para lembrar que no supermercado você só comprava Scarpac, não é? Não. Não, tinha. Você não tinha que comprar indivíduo, garrafa, uma lata, etc. Hoje você pode entrar no supermercado e comprar uma dessas, certo? Então, assim, Certo. é uma possibilidade que, por exemplo, a minha geração não teve. Você não tinha opção de variar, você tinha que pegar as cervejas comerciais. Agora até os chopps, né? Igual eu estava explicando ali dos growlers, né? Até os growlers agora você consegue achar em supermercado, você consegue achar em qualquer lugar e você compra 1 litro de um chopp fresco para levar para sua casa. Isso daí é legal demais. Depois que eu fiz os cursos de análise sensorial, eu acho off flavor em cerveja que eu considerava que era muito boa e eu agora acho defeito nelas. Às vezes é triste, né? Porque era uma cerveja que eu gostava e agora não tomo mais. Então, cervejas e cervejas para as ocasiões e ocasiões. Né? Então, assim, não tem problema, não tem neuras. Mas é o que você falou, você gastou muito tempo, né, e muito do seu capital para montar esse paladar. Isso é verdade. E isso torna a sua experiência sensorial ímpar. Né? Enquanto você permanecer no circuito comercial, você não vai enriquecer. É verdade. É fato. Você sempre vai achar que cerveja é aguada. Sem gosto, sem aroma. Sem personalidade. Sem personalidade. Pode botar os adjetivos mais pé no chão, tá? É tudo igual. Tudo não igual. Tem personalidade. Né? É verdade. Bem por aí mesmo. Bianca, brigadão por dar esse insight. Especialmente a parte do que é ser empreendedorismo e ser empreendedorismo mulher. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível mesmo. Em nome da equipe organizadora, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês que estiveram nessa palestra hoje, em especial para a Bianca, que, nossa, como o Marcos disse, né, deu uma aula de cervejaria, deu uma aula de como empreender. Então, ficamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso. Queria agradecer a todos vocês e estamos finalizando a palestra de hoje.